pessoas! E aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo tranquilo, na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo e voltei com mais um Contando Sua História, que é o quadro aqui onde meninos e meninas enviam seus relatos de amor com os boys e as girls árabes. Quem quiser participar, manda um e-mail pra mim e eu preciso que vocês façam 3 coisas. Primeira, eu preciso que você escreva lá que você autoriza que a sua história seja lida aqui no canal. Segunda, preciso que você escreva que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar, ele não será retirado. E terceira, preciso que você coloque uma rede social tua para que eu possa conferir que você não é um fake. Como de costume, muito obrigada a todos aqueles que estão me seguindo lá no Instagram e me ajudando a realizar o sonho de subir o dedinho para cima. Muitíssimo obrigada. E sem mais demoras, vamos lá à história de hoje. Bom, nossa Maria de hoje, ela vai nos levar ao nosso destino principal aqui do canal, que é o Egitão, tá? Sem mais demoras, vamos lá. Ela fala o seguinte: já faz algum tempo que sou inscrita no seu canal e uma coisa que me chama muita atenção é quando você comenta que na época do seu relacionamento com o egípcio não existia informação como existe hoje, e meu relato é para corroborar com a tua experiência. Lembrando que eu sou do ano de 2006, tá? Eu conheci o egípcio em 2006 e viajei em 2007 para casar com ele. Então eu sou daquela época lá. Como diz André Simões, eu sou da época que a internet era mato. Informação faltava naquela época. Ela fala o seguinte: em 2007 conheci a internet após ser contratada como estagiária em determinado local da minha cidade. Eu tinha 21 anos na época, fiquei empolgada com as redes sociais e conheci várias pessoas de diferentes países, e entre eles um egípcio, chamado Fulaninho. Ele morava no Cairo e disse que estudou na Inglaterra. Eu fiquei encantada em poder conversar com alguém de um país que eu era louca para conhecer. A conversa evoluiu para uma paquera e consequentemente um namoro, mas detalhe, eu tinha um namorado na época que na verdade era um relacionamento sem futuro nenhum. Nunca gostei da pessoa, estava com ele apenas porque me sentia sozinha. As conversas com o egípcio se tornaram diárias, não via a hora de chegar ao estágio para poder falar com ele. Eu não tinha computador na época na minha casa e não existia o WhatsApp, então nós conversávamos pelo MSN ou por telefone, pois na época eu tinha uma certa fluência no inglês para diálogos simples. Os sinais que eu estava entrando numa fria começaram e eu sequer fui capaz de identificá-los. O primeiro foi quando ele criou um e-mail apenas para falar comigo. Eu fiquei encantada com aquilo. Começaram os papos do tipo: você é minha esposa, eu te amo, me manda fotos, você precisa vir me conhecer. E logo eu estava me pedindo nudes e pedindo para fazer SXO por telefone. Não me recordo se mandei nudes, mas me recordo de mandar fotos de biquíni na praia, coisas assim. Mesmo contra gosto, cheguei a falar algumas coisas mais quentes por telefone. Ele também me mandava fotos dele, inclusive pelado, da família, com os amigos, em momentos de diversão e festas. Mas uma coisa sempre me chamava a atenção: uma moça que estava sempre perto dele. Eu perguntava quem era e ele falava que era uma amiga e eu, cega, acreditava. Ele me deixava louca pedindo para eu ir ao Egito e exigia que eu largasse meu namorado. O problema é que meu namorado me devia uma quantia razoável de dinheiro na época, que seria o dinheiro que eu usaria para comprar as passagens para o Egito, que por sinal cheguei a fazer as reservas. Me recordo que o dinheiro daria tranquilo para comprar as passagens. Ainda bem que tu não comprou, né, filha? A hospedagem seria por conta dele. Ele me disse que alugaria um apartamento ou algo do tipo lá no Egito. Até então, tudo normal para mim. Ele me impressionava muito para eu ir ao Egito. Ele não me dava sossego. Eu cheguei a ficar desesperada. Até que um dia, do nada, ele me manda um e-mail dizendo que estava terminando o relacionamento. E nunca mais me respondeu. Eu fiquei em prantos, não entendi o que tinha acontecido.
Sofri por muito tempo, ligações não atendidas e e-mails sem resposta. Tudo bem, o tempo passou. Após receber a quantia de dinheiro, terminei o namoro. Nem chorei. Acontece que há 4 anos atrás eu estava fuçando nas mensagens do meu extinto Facebook, quando vejo umas mensagens filtradas, uma mensagem dele me pedindo para eu enviar uma solicitação de amizade para ele, porque ele não conseguia enviá-la para mim. Meu Face era bloqueado para pessoas que eu não tivesse amigo em comum comigo. Quando eu entrei no Face dele, eu tive uma das piores sensações da minha vida. Eu lendo isso aqui, eu tô entrando na história, sabe? Sabe quando tu lê uma coisa que tu faz o cenário? Eu tô conseguindo sentir a mesma coisa. Não sei se eu estou exagerando, tá? Não, filha, porque até eu aqui tô sentindo. Mas a sensação que eu tive é que eu seria estuprada por ele, sabe-se mais por quem. Ficaria em cárcere privado ao retornar ao Brasil. Mas por que eu estou dizendo isso? Ao recordar toda a história, lembro-me dele sempre falar dos amigos, perguntar se eu não tinha amiga para apresentá-los. E a outra coisa é que ele disse que alugaria uma espécie de apartamento, algo do tipo. Ele sempre insistia nisso e para mim estava tudo bem. Nem imagina que essa simples atitude poderia esconder um perigo real. Sobre alugar apartamento lá no Egito, é normal, isso ocorre lá, né? Assim, isso que específico não é nada de mais não. É normal alugar apartamentos e as pessoas ficarem hospedadas lá. Só que não é normal o cara fazer isso com uma namorada. Um homem fazer isso, alugar um apartamento para uma mulher que não é a esposa dele. Se hoje em dia isso já não é normal, calcula há 13, 14 anos atrás. Então, não sei, de repente ele poderia sim ter alguma má intenção contigo, né? Vai lá saber. Agora eu vou contar o que eu descobri olhando no Facebook dele. Na época que ele deixou de falar comigo, ele se casou com aquela moça da foto. Eles têm um filho atualmente. Isso explica a pressa para que eu fosse ao Egito. Provavelmente estava organizando uma espécie de despedida de solteiro. Para finalizar, eu gostaria de deixar claro que na época desta minha história, eu busquei muita informação sobre este tipo de relacionamento, mas não encontrei muita coisa. Lembro-me de encontrar um blog de uma moça casada com um egípcio. Eu cheguei a mandar uma mensagem para ela para perguntar, mas acho que até ela não tinha muita informação sobre o submundo dos namoros virtuais com egípcios. Esse blog aqui que ela menciona, não vou falar o nome, enfim, não importa. Mas eu também cheguei a ter contato com esse blog, só que era de uma menina que ela era casada com o egípcio, mas o contexto dela não era esse contexto de relacionamento virtual, era um contexto de relacionamento aqui, sabe, no mundo real. E, pelo menos na minha época, eu lembro que eu conheci duas brasileiras que tinham sido casadas com egípcios e que tinha conhecido pela internet. Uma delas, infelizmente, ela faleceu, problemas de doença, acho que tem uns 5, 6 anos por aí que ela faleceu. Era o Wally, que ela era casada com um egípcio, vivia muito bem aqui, tudo tranquilo. E até infelizmente o casamento dela, acho que depois de uns 7 a 8 anos, acabaram se divorciando. E eu conheci também, qual era o nome da outra, assim, eu tô com a imagem dela na mente aqui, mas o nome dela eu esqueci, Jesus amado. Enfim, esqueci o nome dela. Mas ela ainda é casada com o Egito, tem 2 filhos lindos, moram em Cuiabá. E ela também... Ai, meu Deus, qual é o nome dela, Senhor? Meu Deus, alguém aí do meu tempo que sabe quem eu tô falando, ajuda aí, bota nos comentários o nome da menina. Eu esqueci o nome dela. E tanto ela quanto o Wally tinham conhecido os boys egípcios na internet. Só que, no caso delas, deu certo, tudo direitinho. Até hoje, essa de Cuiabá tá casada. O Wally, infelizmente, chegou ao divórcio, mas passou 7 anos ainda casado com ele e tal. Enfim, no meu caso, a base que eu tinha era essas duas, que eram relacionamentos que tinham dado certo, e no mais, tinha o Orkut na época, que eu até lembro que no Orkut tinha chamava de comunidade, era o equivalente aos grupos de Facebook, de Facebook hoje. Tinha uma comunidade chamada Eu Amo um Egípcio, e acho que deveria ter umas 30, 40 pessoas por aí, imagina, a gente, acho que era em torno dessa quantidade aí. Não chegava a 100 pessoas não, era pouca gente.
Aí imagina que hoje a gente tem grupo com milhares de pessoas, na época lá, grupo pequeno, e a maioria se comunicava de alguma forma com os egípcios e ninguém tinha informação de nada, era tudo atirando no escuro. E isso dificultou muito para quem era daquela época lá, saber onde estava pisando, porque a gente ia muito pela emoção, informação era zero, não tinha. O YouTube na época deveria o quê? Pouco tempo de criado, ninguém nem sabia como é que funcionava o YouTube, não era o YouTube como a gente tem hoje. O YouTube era mais para quê? Para ouvir música, não é? Enfim, informação faltava, muita, naquele tempo. Bom, e ela continua aqui. Também cometi o erro de não conhecer nada sobre a cultura deles. Mas eu não culpo, tá, tu deverias ter pesquisado sim, só que naquela época a gente não tinha noção que a gente tem hoje. Hoje, se a mulherada se relaciona aí aleatoriamente, cegamente com esses camaradas e pega bosta com a mão, elas são culpadas, porque as informações hoje estão batendo uma na outra. O acesso à informação é infinito. Na nossa época, não, a gente não tinha noção de como andar aqui nesse mundo virtual. Então, eu nem culpo. Foi um erro, mas não foi um erro que tu cometeu consciente. Bom, não conhecia absolutamente nada sobre a religião. Achava chique usar um véu na cabeça, como na novela O Clone. E o que eu conhecia sobre o Egito era apenas na visão de uma futura turista. Não conhecia a situação social e política do país naquela época. Por isso ressalto novamente a importância deste canal em mostrar a realidade nua e crua deste tipo de relacionamento. E aqui eu quero... deixa eu terminar esse parágrafo aqui. Hoje, olhando de fora, vejo quantos sinais eu tive que era uma furada. E eu, cega, não enxerguei. Minha mãe e algumas amigas sabiam dessa história, mas não existia a quantidade e a qualidade de informação que existe hoje. Por isso, ressalto novamente a importância de valorizar este tipo de conteúdo. Aí, infelizmente, canais que produzem esse tipo de alerta, né? Então, tem muitos canais desse tipo aqui, são mal interpretados. Porque as pessoas acham que, não, esses canais que alertam quanto aos relacionamentos virtuais são canais que só vê o lado ruim. Pega tudo, bota dentro de um saco e só vê o lado ruim. E aí as pessoas podem perder oportunidades na vida, porque acompanham os canais que só bota pra lascar nos árabes, só bota pra lascar nos coitados, nos pobres e nos árabes. Mas, minha gente, eu acho que a gente tem que ser adulto o suficiente para separar as coisas. Os canais que falam sobre alertas em relação aos relacionamentos virtuais não generaliza, tá? Pode enfatizar o lado dos camaradas mau caráter, até porque o foco do canal é alertar exatamente a mulherada quanto aos camaradas mau caráter. Mas pelo menos eu falo por mim, eu já cheguei a um estágio aqui de ser repetitiva, de ser redundante, de estar toda hora falando. Tem um grupo bom e tem um grupo ruim. Veja onde o seu se encaixa e vá com Jesus. Se o cara for um cara bom, vá com Deus, vai ser feliz. Se o cara se encaixar no grupo do mau caráter, corra. Certo? Então, é legal quando as pessoas conseguem perceber isso aí, que ninguém aqui está querendo botar para lascar nos árabes, ninguém aqui está querendo generalizar, ninguém aqui está com xenofobia, ninguém aqui está com preconceito. Não. A ideia aqui é abrir os olhos das mulheres que estão mantendo contato com os homens que fazem parte de um grupo que não presta, tá? Essa é o foco aqui, do meu canal e tantos outros canais aqui que faz esse tipo de conteúdo. Bom, ela fala aqui, esqueci de mencionar que na época eu bloqueei ele e algum tempo depois eu excluí meu Face. Bom, é isso. Ela manda aqui os contatos dela, enfim. Bom, mas que bom, né? Que bom que no caso dessa nossa Maria aqui, apesar de na época dela, né? Ela é da minha época também, em 2007 lá. Ainda bem que mesmo sem tanta informação, ou sem nenhuma informação específica sobre esse universo dos relacionamentos virtuais, mas que bom que ela conseguiu abrir os olhos, que o cara sumiu e que ela não chegou a ir lá pro Egito, não chegou a casar com o cara, porque já era nítido que esse cara aqui
estava naquele grupo dos mau caráter. Por essa coisa de ele dizer, ah não, eu vou alugar um apartamento, você fica lá. Isso não combina com a cultura deles, entendeu? Não combina. Ah, mandar fotos íntimas, pedir fotos íntimas. Vou dizer a vocês, o egípcio com quem eu me casei, por mais sacana que em alguma parte da vida minha com ele foi comigo, porque o casamento deu errado, e quando eu falei, ó, não dá mais, vamos divorciar, foi aí quando ele falou, não, eu não vou divorciar porque eu não quero perder a chance de entrar no Brasil. Então, o cafajastismo dele, do cara com quem eu casei, começou daí, né? Porque, enfim, se ele fosse uma pessoa 100% legal, qual era o dele? Tá bom, não deu certo, vamos separar, segue tua vida que eu sigo a minha. Mas, enfim. Só que apesar de tudo isso, durante o tempo que eu mantive contato com ele, ele nunca me pediu material íntimo, nunca, nem me pediu nem enviou. Ele tinha esse respeito. Quando eu decidi que eu iria para o Egito para casar com ele, porque ele tentou vir ao Brasil, só que por conta de toda a burocracia do visto ele não conseguiu. Então seria mais prático eu ir lá ao Egito e casar com ele. Eu fiquei hospedada na casa dele, sim, mas tinha todas as barreiras do mundo, não era aquela coisa, aquele oba-oba, não era assim não. Então nisso aí ele foi um cara respeitador. Só que esse dessa Maria aqui, o cara já de cara já quer esse negócio de conteúdo íntimo, de mandar fotinho assim, mandar fotinho assado. Né? Ah, arruma amigas aí brasileiras para os meus amigos. Como assim, minha gente? Como assim? Então já prova que o cara não prestava, né? Mas graças a Deus que ela se livrou dele, né? Hoje em dia ela tá muito bem de vida, refez a vida dela, tá muito feliz e graças a Deus a vida que segue, né? Bom, Maria, muito obrigada por ter compartilhado a tua história aqui com a gente, tá? Vocês que também dispuseram o seu tempo para me assistir, muitíssimo obrigado também. Não esqueçam de passar lá no Instagram para me seguir, que não segue ainda. Preciso realizar meu sonho de arrastar o dedinho para cima, tá? Quem não é inscrito aqui no canal, vamos se inscrever, vamos compartilhar. E a gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau!